O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Toda a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, por situar-se no limiar do ano civil, é um convite para meditarmos sobre uma categoria que se encontra na primeira frase da segunda leitura de hoje. Quando se completou o tempo previsto. Permitam-me, nesta primeira homilia do ano civil, o dia em que comemoramos uma verdade de fé, a saber, que a Virgem de Nazaré, desposada por um varão por nome de José, fora a escolhida para ser a mãe do Salvador. Este, o Salvador, é de procedência divina, é Deus. Quanto à divindade, seria blasfêmia chamar Maria mãe de Deus, porque ela seria divina como Deus. Só que esse Deus é o Verbo que se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, sem deixar de sê-lo, assumiu tudo o que é do homem no ventre de Maria. Maria é mãe do Deus que se encarnou. Maria cede, empresta para a pessoa do Verbo encarnado a humanidade. E nesse sentido, ela é mãe de Deus. Theotokos. Havia no século V, mas os seus primórdios já remontam à morte do último apóstolo, muitas heresias, muitas inverdades que contradiziam a fé da igreja. E uma delas é que Jesus é um mero homem. O concílio de Éfeso é uma cidade da atual Turquia. Concílio é uma reunião de todos os bispos da Igreja Católica. Ao longo da história da Igreja ocorreram 21 concílios ecumênicos.
O concílio de Éfeso foi o terceiro. O primeiro foi o concílio de Niceia, 325 da era cristã. O segundo concílio foi de Constantinopla, atual Istambul, no ano 385. E o concílio de Éfeso, no ano 451. Uma das grandes definições desse concílio, celebrada todo dia 1º de janeiro, é esta: Maria é mãe de Deus. Pois bem, antes de falarmos desse mistério, demos uma olhada nessa categoria tão bela, mas ao mesmo tempo tão angustiante. A primeira frase da segunda leitura de hoje: tempo. 365 dias de 2014 acabaram, não voltam mais, são irrepetíveis. Para muitos, já foi tarde em 2014, talvez porque a experiência que tais pessoas que assim pensam não foram experiências lá muito agradáveis. Talvez tais pessoas tenham experimentado tanta decepção, tanta enfermidade, tantas dificuldades, tantas agruras, tantos dramas existenciais. Não é comum dizer 2000 e tanto não vai deixar saudade. Outros, porém, guardarão na sua memória momentos vividos intensamente em 2014. Um ano marcante, um ano decisivo, porque um ano de conquistas, um ano de recuperação, de soerguimento, de superação de dramas, de reconciliação, de paz. O tempo passou. Agora olhamos para o futuro, cheios de esperança, cheios de expectativa. Permitam-me agora, à luz dessa categoria que está na primeira frase da segunda leitura de hoje, outra categoria que está na primeira frase do Evangelho, cravem os olhos, porque ela indica-nos algo que precisa ser bem matizado na primeira homilia de 2015. Pressa. Dê uma olhada nessa palavra, pressa. Apressados que somos, mas não somos nós apenas os apressados. Deus tem pressa, o tempo tem pressa. No capítulo 12 do livro do Apocalipse, versículo 12: depois que o demônio é expulso do céu, parte furioso para a terra, São João, o vidente, o apóstolo e evangelista, autor do último livro da Bíblia, diz: o demônio partiu furioso para a terra, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Amados, temos pouco tempo. O demônio também tem pouco tempo. Temos pressa. Deus tem pressa. Me permitam, na primeira parte da homilia, refletir um pouco sobre essas duas categorias: tempo, que independe da nossa vontade, e pressa. O tempo é uma categoria criada por Deus. Ela supõe a sucessão de acontecimentos, o antes, o durante e o depois. A primeira constatação nossa existencial é que o tempo não é infinito. O tempo está contado no coração de Deus. Ele sabe o tempo do Papa Francisco, o tempo de Dom Fernando, o tempo de Dom José Francisco, o tempo do Padre Emílio, o tempo da Senhora, o tempo do Senhor. Não revelou Ele se o fim do meu tempo será 2015, ou ainda esperarei um pouco mais de tempo. Nem revelou a nenhum de vós quanto durará o vosso tempo. Pressa. Uma categoria, esta sim, depende da nossa vontade. A importância de aproveitar bem o tempo. Um segundo pode ser fatal.
Um minuto pode ser precioso, uma hora pode ser imprescindível. Timeó, e és um transeunte. Diziam os padres da igreja: eu tenho medo do Jesus que passa. Jesus passou o ano de 2014 com uma rapidez tremenda na nossa vida. Feliz de quem o compreendeu, de quem percebeu sua presença e de quem lhe foi dócil. Para os demais, é tempo de refletir sobre o tempo perdido. Ainda é possível aproveitar bem o tempo. Penso que uma das grandes tristezas de uma pessoa no fim da vida é olhar para trás e refletir: naquele tempo eu poderia ser mais audacioso, mais corajoso, mais ousado, mais atrevido para as coisas de Deus, e cruzei os braços e me acomodei, e as oportunidades, as chances que o Senhor me possibilitou, numa conjunção entre presente de Deus e responsabilidade humana, caíram por terra, e aquilo me custou muito caro, e eu só percebi isso 10 ou 15 ou 20 ou 30 anos depois. Mas é feliz aquele que não somente no termo, no ocaso da vida, reflete: aproveitei bem o meu tempo, não o desperdicei, procurei cultivá-lo, procurei fazer dele uma ocasião de investimento para o meu futuro e também para a eternidade. Jesus, no início do Apocalipse, precisamente no capítulo 1, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Reparem, o verbo ser conjugado no presente, no futuro, não como ser, mas como vir, e como algo passado, mas um passado continuado. Era, amados, o Senhor do tempo, no início do tempo de 2015, faz-nos uma proposta. Ele que é a eternidade, que entrou no tempo, sem deixar de ser eterno, sujeitou-se à contingência do antes, do durante e do depois. Convida-nos a refletir sobre aquilo que realmente precisamos para o ano de 2015. Se perguntássemos a um pagão: o que você deseja para o ano de 2015? O que você realmente gostaria de pedir a Deus? O imaginário popular tem uma música que eu espero que à meia-noite de hoje nenhum de vocês cante, e se já cantaram, que nunca mais repitam. A música é mais ou menos assim: adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas provarei por que agora? Porque ela está cheia de insanidades, está cheia de aberrações, está cheia de coisas nocivas para o Senhor, para a Senhora, para quem canta. Isso é uma forma de pedir sarna para se coçar. Vou provar com a Bíblia, por A mais B, que um cristão no início do ano está proibido pela palavra de Deus de dizer tamanhas insanidades. E provarei com a Bíblia, e citarei textos da Bíblia, já estão aqui, não na Bíblia, mas aqui no meu queimo, na cabeça. Peço a todos que estejam atentos, porque todos os pedidos convenientes que um cristão deve fazer no início de um ano que começa, já estão nas 4 leituras que acabamos de ouvir. Vamos derrubar esta música e provar que ela é absolutamente incompatível com a nossa fé. Adeus ano velho, nada demais. Feliz ano novo, nada demais.
Agora o problema começa aqui, que tudo se realize no ano que vai nascer. Alto lá. Tudo se realize. Sua maneira de pensar, os seus sonhos, a senhora pode até achar que eles são legítimos. O Senhor pode até achar que eles são bonitos, que eles são belos. Mas quem julga em última instância não é o Senhor, é Deus. Nunca diga para uma pessoa cujo coração você não conhece que tudo se realize na sua vida. Ou, o pior ainda, que tudo de bom se realize na sua vida. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Bom é somente Deus, diz Jesus. Essa categoria bom, se ela é afastada da pessoa de Jesus, da vontade de Jesus, ela é remetida ao subjetivo de cada pessoa. Eu vou ser mais claro. Você não conhece o coração de uma pessoa e diz que tudo se realize na sua vida, que tudo que você deseja se realize, e vai que aquela pessoa quer realizar é a destruição do seu casamento. Você não conhece o coração dele. Você não sabe quais os critérios de tal pessoa. Você não sabe quais as noções que tal pessoa tem de bem ou de mal. Não diga uma coisa dessa. Quer acertar? Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nunca diga que tudo se realize, mas que se realize a vontade de Deus na sua vida. Isto sim é o que um cristão deve desejar para si e para os outros, e não vagamente que tudo se realize. Nada disso. Que o pecado não se realize, que aquilo que ofende a Deus não se realize, mas a vontade de Deus se realize. Seja feita a vossa vontade. Para 2015, que a vontade de Deus se realize na minha vida, na sua, na nossa família e de quem quer que seja, e não a sua com seus gostos estragados, com seus pantinhos, com suas mutricas, com suas malquerências, com seus dedos. Que tudo se realize, não. Que a vontade de Deus se realize. Que tudo se realize, não. Que a vontade do Senhor se realize. Agora vem o mais perigoso. Muito dinheiro no bolso. Não é isso que Jesus diz no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não muito dinheiro. Mas sem dinheiro você não é nada. Você não é nada sem Deus. Sem dinheiro você é. A medida do dinheiro para 2015 está no livro dos Provérbios, capítulo 30, versículos de 7 a 9. Gravem, 30, de 7 a 9. Eu te peço duas coisas. Não mas negues antes da minha morte. Afasta de mim falsidade e mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Concede-me o pão que me é necessário, para que saciado eu não te renegue e não diga quem é o Senhor, ou que pobre eu não roube e não profane o nome do meu Deus. Muito dinheiro no bolso? Onde está isso nos lábios de Jesus? Nos lábios de Jesus está uma sobriedade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nem riqueza, nem pobreza, o pão necessário. Nunca deseje muito dinheiro para um homem que tem uma amante, porque se em 2015 ele tiver muito dinheiro, ele vai ter 2 amantes, 3 amantes, 4 amantes, 5 amantes, 6 amantes. Nunca deseje muito dinheiro aquele que bebe, porque com muito dinheiro ele vai beber mais. Nunca deseje muito dinheiro a quem você não sabe e que pode se tratar de uma pessoa orgulhosa, pedante, atrevida, dona do mundo, com rei na barriga, porque mais dinheiro para ela
uma pessoa detestável, insuportável, e você não conhece o coração dessa pessoa, e eu estou me referindo a seu pai, sua mãe, seu esposo, seus filhos, seja quem for, até o bispo Dom José Francisco, não deseje esse tipo de coisa. Não jogue gasolina em cima do fogo. Você conhece aparências, você não conhece o que está no coração da pessoa. Por isso, bens materiais, bens contingentes são importantes à medida em que eles contribuem para que a pessoa seja mais santa. O equilibrado espiritualmente, aquele que tem virtudes morais, capazes de torná-lo senhor dos seus bens e não escravo deles. É Deus quem decide qual é a quantidade de bens materiais suficiente para que ele viva dignamente. Mas o Senhor, muito dinheiro no bolso, não diga uma coisa dessa. Nem a senhora se conhece. Talvez várias pessoas nutram uma certa aparência de humildade, de educação, de brandura, até o dia em que o poder lhe é dado, até o dia em que o prestígio lhe vem à cabeça, até o dia em que a sua posição se coloca lá em cima. Oh, são quantos que antes de assumirem o poder eram tão serviçais, eram tão humildes, eram tão próximos do povo. O poder subiu a cabeça, vem para cá, e passaram a agredir, a humilhar, a roubar. Nunca diga isso. Concede-me o pão que me é necessário, não me deis riqueza nem pobreza. É muito melhor dizer: Deus te dê saúde para trabalhar, meu filho. Mega Sena da virada não é para você não. Trate de trabalhar para conseguir com o suor do seu rosto aquilo que você quer que caia de mão beijada, de paraquedas, num pacote, muito dinheiro para você mudar de vida da noite para o dia. A Igreja Católica não acalenta esses sonhos quiméricos, essas ilusões perigosas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Contente-se com isto, confie na providência divina. Mateus capítulo 6, de 30 a 32. Não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. Os pagãos é que se preocupam com estas coisas. Olhai os lírios dos campos, nem Salomão com toda a sua glória vestiu-se com tanto esplendor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será dado em acréscimo. E a última parte dessa música abominável: saúde para dar e vender. Dom José, agora o senhor trata de explicar bem, porque a saúde, sem ela a gente não é nada. Sem ela nós somos muito. Só não somos nada sem Jesus. Saúde é um dom passageiro, e mesmo quem tenha tido até agora uma saúde de fé, também me dirijo àqueles que em 2014 adoeceram e foram curados, não eternamente. A saúde lhes será tirada, se não por outra doença, ou pela mesma, ou então pelo tempo. Ela é contingente, não é um bem absoluto. Se foi dada, é porque tem importância por Deus, enquanto meio para a saúde da alma. Todos os bens que passam, todos os dons contingentes são importantes, enquanto que administrando-os, nós nos tornamos mais santos. Por isso, quando os bens que passam não são bem aproveitados por nós, é muito conveniente que eles sejam tirados, pelo menos por um certo tempo, para que nós nos desapeguemos daquelas coisas que nos escravizam. Como faz bem para um materialista um desemprego de vez em quando? Como faz bem para uma pessoa orgulhosa, vaidosa e arrogante o fim do seu namoro ou do seu noivado? Um pouquinho de soco no estômago com tantas situações desfavoráveis existenciais, para ela perceber que balada não é bíblico.
para ser humilde diante de Deus e dos homens. Isso também se aplica à enfermidade. Eu não posso dizer para todas as pessoas: Deus lhe deu um ano 2015 com muita saúde. Eu poderia estar cometendo um grave pecado, dependendo da pessoa. E explico: fulano bebe compulsivamente, mas bebe exageradamente, está abusando da saúde que Deus lhe concedeu. O seu fígado está comprometido. Analisem bem. Eu, feito um pateta, pedir a Deus que dê saúde para aquela pessoa, que Deus dê saúde para quem está estragando-a, seria o mesmo que uma mãe ouvir do filho: mãe, me dê 10 reais. A mãe dá a nota de 10 reais, a criança rasga. Depois a criança diz: mãe, me dê mais 10 reais. A mãe, feita uma boba, vendo o filho rasgar a primeira nota, dá outra. O filho rasga. Depois o filho, fazendo a mãe de boba, pede pela terceira vez a mesma nota: me dê de novo 10 reais. E a estúpida dá 10 reais. Façam-me um favor. Deus nos dá a saúde e nós a estragamos, e ainda temos o tupete de pedir a Deus que nos dê mais, para que nós estraguemos aquele dom precioso. Ora, por favor, me poupe. Não me faça voltar traumatizado para Alagoas. Eu não vou ter uma loucura dessa. Talvez o melhor para essa pessoa é uma crise de cirrose. Sim, Senhor, não estou desejando, é Ele que está procurando. Procurem qualquer médico especialista de fígado e digam para ele: a bebida, o teor de álcool continuamente ingerido, quais são as consequências para o fígado? No mínimo uma cirrose. Digo-vos, em 2014, muitas vidas foram salvas, porque tais pessoas adoeceram. Querem uma prova? Liguem para qualquer fazenda da esperança e perguntem aos jovens que se recuperaram ou estão em vias de recuperação: como você chegou aí? Eu quase tive uma overdose, cheirei muita cocaína, inalei muita droga, quase morri, e minha mãe me levou, e foi o princípio da conversão. Digam se não foi providencial. Abusou de sua saúde, quase morreu. Deus não permitiu, mas permitiu que ele tivesse uma convulsão, e aquela convulsão foi a salvação dele, porque a partir dela ele aprendeu a valorizar a vida que ele estava destruindo. Tem uma prova disto: não apenas Jesus cura, mas Jesus também louva determinadas doenças que são uma bênção para determinadas pessoas. Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 4. A estas palavras disse-lhe Jesus: grave bem essa frase, grave bem essa frase. Esta enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Olha que bonito. Jesus considera a doença como uma bênção, como uma ocasião de conversão para certas pessoas. Eu repito a frase: esta enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela, isto é, pela doença, pela enfermidade, será glorificado o Filho de Deus. Vamos a dois exemplos. O marido atrevido, grosso, mal-educado, bruto, violento, que debocha, que humilha a sua esposa, em 2015 tem subitamente uma crise de cálculo renal. Olhe, eu já tive. Eu duvido que dor de parto é maior do que essa. E o infeliz estribucha-se no chão, grita feito um bezerrinho desmamado: oi, 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 ai, 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 e é levado como infeliz para o hospital. Submete-se à intervenção cirúrgica, retira uma pedra de quase 3 dedos de largura, que não consegue passar no ureter,
passa por dores tremendas, pelo menos 15 ou 30 dias para passar o efeito da dolantina, que é aquela anestesia que dá aqui no espinhaço, bem atrás, aqui na coluna vertebral, com tantos efeitos colaterais, e pelo resto da vida vai sentir dores de cálculo renal, e vai depender da amada esposa que ele xingava, que ele desprezava, que ele ridicularizava. Agora precisa da coitadinha para dar o banho, para levar a comida, para levar o remédio. Mas olha que beleza, quem outrora era arrogante, agora está tão carente. Quem outrora era tão atrevido, agora está tão borocochudo. Quem outrora era tão dono de si, mas agora está tão dependente, tão cabisbaixo. João capítulo 11, versículo 4. Esta enfermidade não causará morte. Não estamos falando de doença mortal, mas de doença que não causa morte. Uma catarata boa, horrível catarata. Uma próstata bastante entumecida, não estou falando de câncer. Para determinadas pessoas que nutrem determinadas posturas abomináveis, determinados vícios, determinadas atitudes detestáveis aos olhos de Deus, desejar muita saúde para essas pessoas, faça-me o favor. Esta enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela, o Filho do Homem será glorificado. Ordinariamente, a saúde é uma bênção. Em si, ela é uma dádiva preciosa. Por favor, o bispo não está dizendo, nem desejando enfermidade para ninguém, mas o bispo está aqui no lugar de Deus, e somente Deus é quem sabe para 2015 se o mais conveniente para aquela pessoa é saúde ou tirá-la um pouquinho para corrigi-la, para humilhá-la, para convertê-la, para que Deus seja glorificado nele e não o demônio. Cuidado, devagar que o santo é de barro. Pedir saúde para os seus filhos, peça, ponto e vírgula. Todavia, Senhor, na medida em que isso contribua para que eles se santifiquem, para que eles se convertam, para que eles deixem os seus pecados. Eu não sei, Jesus, o que se passa no coração dos meus filhos. Eu sei o que eles aparentam manifestar quando falam, quando agem, quando se dirigem a mim. Ah, meus filhos são a minha riqueza. Ótimo. Mas o coração deles a senhora não conhece, nem o seu esposo, nem o senhor conhece o coração de ninguém. Bens transitórios, bens passageiros, bens que vão passar. Cuidado na maneira de pedir a Deus para si e para os demais. Eu te peço saúde para mim, Jesus, mas se eu não souber administrá-la, se eu abusar da minha saúde, do meu tempo, se eu abusar da minha visão, da minha audição, se eu abusar de tudo aquilo que integra o bem-estar do meu corpo e da minha alma para pecar, tire Jesus, tire Jesus, tire Jesus. Porque antes de tudo eu quero a salvação. Dito isso, vamos agora à primeira leitura da missa de hoje. Eis o que devemos pedir: o Senhor te abençoe e te guarde, faça brilhar sobre ti sua face, o Senhor se compadeça de ti, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz não do mundo, a paz do alto, que procede da fidelidade a Jesus, que disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vos a dou como o mundo a dá. E depois, no salmo que nós acabamos de cantar, que Deus nos dê, por favor, clave os olhos no salmo, não dê muito dinheiro, nem saúde para dar e vender. Dinheiro no bolso, não. Saúde para dar e vender, não. Que Deus nos dê sua graça, que Deus nos dê sua bênção, que sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e sua salvação por entre os povos. Senhor, em 2015, concedei-nos a salvação, tirai-nos das ciladas ardilosas de Satanás, tirai-nos das trevas que não nos permitem ver o óbvio, que é a vossa palavra,
que não nos permite escutar a tua voz, seja por meio da igreja, seja diante da tua santa palavra. Que eu não seja iludido pelo inimigo que tem pressa, que a minha pressa em 2015 seja em renunciar ao pecado, em buscar discernir e depois praticar, e nisso perseverar no cumprimento da tua santa vontade. Guiai-me com retidão, conduzi-me na justiça, e assim eu exultarei com imensa felicidade. E finalmente, para concluir a homilia, olhamos para a Virgem Maria, que, por favor, o verbo no imperfeito do indicativo. Quanto a Maria, Evangelho, por favor, versículo 19. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Não deixemos cair por terra os indícios da presença de Deus, os vestígios da sua santa vontade, os sinais inconfundíveis da sua palavra que chega aos nossos ouvidos. Guardar é reter no coração, é não desconsiderar os acontecimentos da vida dos quais Deus fala. Talvez aqui possa haver uma pessoa que já não esteja suportando o tempo da homilia, porque ele não para logo, não quer guardar. Mas não apenas na homilia, nos acontecimentos da vida, na fila para comprar o jornal, na fila para comprar o pão e o leite, no trânsito, no trabalho, junto aos vizinhos, os pequenos acontecimentos da nossa vida, brincando com o nosso filhinho no jardim do nosso condomínio, passeando com a esposa, viajando com o namorado, discutindo alegremente um assunto gostoso com água ou com beber, enfrentando dificuldades tremendas. Guardar tudo, não desperdiçar os ricos ensinamentos que Deus está a nos dizer em cada pessoa, em cada fato, em cada circunstância, em cada acontecimento da nossa vida. E ter pressa. Primeira frase do Evangelho de hoje: foram as pressas a Belém. Vós que sois apressados para acordar, para fazer as tarefas do lar, para trabalhar, para cumprir com as obrigações impostas em virtude do vosso ofício e do vosso trabalho, procurai ter pressa para as coisas de Deus, pressa para rezar antes de se levantar, pressa para agradecer a Deus antes de fazer a refeição, prece para agradecer ao Senhor antes de se levantar da mesa, depois de ter recebido a refeição, pressa para ler a Bíblia, pressa para recitar o terço, pressa para se confessar quando cair em pecado mortal, pressa para ir à missa, inclusive chegar ao tempo devido para, em silêncio, preparar o seu coração para a digna celebração da missa, pois tudo que não é bem feito é porque não foi bem preparado, e tudo que é bem preparado é bem feito. Amados, procurai ter pressa, não para pecar, mas para fazer a vontade de Deus. Feliz 2015, não com muito dinheiro no bolso, mas com o dinheiro contadinho, como Jesus colocou no Pai Nosso. O pão nosso, não é nem pão meu. O que eu peço no Pai Nosso é para mim e para todos. Até nisso o Pai Nosso nos impede de sermos orgulhosos e mesquinhos. Obrigatoriamente, quem reza o Pai Nosso está pedindo para todos. Não dê apenas para mim, pão nosso. E outra, de cada dia. Não me dê o pão da semana, é o pão de hoje. E nos dai hoje. Não me dê hoje o pão de amanhã, me dê amanhã o pão de amanhã. Assim eu aprendo a confiar em Ti, Senhor, sabendo que Tu não me desassistirás, Tu me darás saúde e outras condições para que não me falte o sustento ao longo da minha vida. Tem que ser assim, para que eu não me torne uma pessoa arrogante e convencida, e não venha a me dirigir a Ti com humildade, dizendo: não preciso dele, porque já tenho o suficiente para a semana, para o mês ou para o ano. Isso nunca. E saúde
em termos, até o dia em que nós soubermos aproveitar dela para crescermos em santidade. Pois no dia em que abusarmos dela, qualquer dia de 2015, que o Senhor nos tire para aprendermos a confiar nele, aprendermos a valorizar a vida presente, cujo sentido é Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 19: minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. É na ótica da fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, que teremos sim um ano de 2015 feliz, na presença do Senhor, na fidelidade ao Senhor, na obediência ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.